Então, iniciando agora, boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui, todos nós estamos aqui com o Clever. Clever é do Paraguai. Eu conheci ele numa iniciação que nós fizemos juntos. Fizemos não, né? Sobrevivemos juntos. Passamos por muita coisa ali e saímos mais que inteiro, né? Saímos renovados. Com certeza. E hoje a gente vai falar das medicinas da floresta, né? Temos duas em mente, mas dependendo até, acaba falando de mais um pouco. Só para eu ver quem está aqui nos acompanhando, tem alguém aqui que nunca consagrou a ayahuasca ou não sabe o que é ayahuasca? Coloque aí no chat, e se já sabe ou se já consagra, também coloque. O Paulo levantou a mão. Então ainda não teve nenhum contato com a ayahuasca. A gente vai falar um pouquinho sobre a ayahuasca, sobre o princípio mesmo, né, do que é a ayahuasca, o porquê da ayahuasca, onde ela surgiu, quem que ela fabrica, quem fabrica ela, como que funciona, né? E vocês vão poder fazer perguntas. A Aline está aqui do lado, anotando as perguntas que vocês fizerem. Ela está é um coelho, esse efeito especial que ela está usando aí é um coelhinho. Ela vai anotar perguntas, então a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, ela vai anotando ali. E na hora certa, ela vai fazer essas perguntas, seja para mim, seja para o Clever, e a gente vai responder elas. Então, sejam bem-vindos. Vou começar falando rapidamente sobre quando a ayahuasca surgiu. Não tem uma data, por isso que a gente começa falando do quando. Então, existem estimativas aí de 3.000 anos, 5.000 anos, 15.000 anos, 20.000 anos, e tem estimativas que vão além disso. Então, o Império Inca consagrava a ayahuasca. A ayahuasca é a união de duas plantas, que é o cipó, chamado de jagube, aqui no Brasil, muito chamado de jagube, no Peru, chamado de mariri, e a chacrona, que é a folha, chamada de rainha, chamada de cauá. Então, a união dessas duas plantas forma o chá ayahuasca. A ayahuasca também é o nome do Peru. Então, tem vários nomes para ayahuasca, porque várias tribos diferentes receberam essa instrução de seus xamãs, né? Então, o xamã na tribo é quem cuida da parte espiritual, e ele recebeu a instrução de como fazer a ayahuasca. Então, em vários locais separados, né, totalmente distintos, a ayahuasca é feita da mesma forma, então, da união da folha e do cipó. Por isso tem vários nomes. Ayahuasca, cipó, vinho das almas, cipó dos sonhos, enfim, chicote das almas também. Vinho da morte. Vinho da morte. Tem vários nomes de acordo com a tribo que deu esse nome, né? Então, existem tribos que, se você fala sobre a ayahuasca, não sabe o que é, porque lá tem outro nome. Mesmo hoje, que já tem uma interação mais globalizada, né? Existem locais ainda que são bem apartados da civilização, bom para eles. A gente está na loucura, eles não estão, né? E é feito com outro nome, porém da mesma forma, seguindo todos os ritos. Ela é uma forma da gente conseguir uma conexão. Essa conexão com nós mesmos e com o universo inteiro. Esse é o intuito da ayahuasca. Quimicamente falando, o que ela vai ter é o inibidor, que a gente chama de IMAO, IMAO, né? Cientificamente falando, é assim que ele chama de inibidor de monoamina oxidase, que é presente também nos antidepressivos. Por quê?
ele vai deixar o seu DMT do corpo fluir para a sua glândula pineal trabalhar corretamente e você não ficar depressivo e não ficar com um monte de problemas que, se sua glândula pineal não estiver trabalhando corretamente, esses problemas vão acontecer, né? E o segundo componente que tem na ayahuasca é o DMT. Então, ela também tem DMT, porém, numa menor quantidade. A ayahuasca não é uma bebida que você fala, eu estou bebendo um monte de DMT. Não é isso. O mais importante é esse inibidor de monoaminoxidase que deixa o seu DMT natural fluir, porque no dia a dia a gente consome muito lixo, bebe muito lixo, respira muito lixo, muita poluição. Isso vai deixando a nossa glândula pineal não trabalhar da maneira que deveria. Então, a ayahuasca é esse expansor. A glândula pineal é conhecida por várias funções, né? Como gerar melatonina para você ter aquela noite boa de sono e reparadora. E também ela cuida da frequência nossa cerebral. Então, nós estamos aqui numa frequência de terceira dimensão, enxergamos tudo em terceira dimensão, mas tem muita coisa aqui que a gente não vê e que quanticamente a gente estuda na física quântica, e com a ayahuasca a gente consegue ampliar a nossa consciência, por isso um expansor de consciência, ampliar a nossa visão, não com os olhos, não é com o olho que a gente vai enxergar alguma coisa, mas de olhos fechados, em meditação, a gente vai conseguir ver sem os olhos, porque a gente vai sentir, a gente vai ampliar a nossa percepção. Então, qualquer técnica de meditação serve para ampliar a nossa percepção. Qualquer técnica de meditação a gente consegue, de olhos fechados, conseguir visualizar algo na nossa tela mental, ou até sentir algo que a gente nunca tinha sentido antes, ou achava que não era possível, ou achava esse negócio de amor condicional, essa história, isso nem existe. E aí você, numa meditação com ayahuasca ou sem ayahuasca, ou uma meditação com outra técnica, você consegue sintonizar nessa frequência e assim consegue entender, sentir, porque ver não é o necessário, eu tenho que ver alguma coisa na minha tela mental, não. O importante é sentir. O que a pessoa vai com 15, 20, 30 anos de depressão, faz algumas sessões e nunca mais nem precisa de remédio. Por quê? Ela estava em uma desconexão com ela mesma, não conseguia sentir o que ela tinha que sentir. Ela estava sentindo o oposto, ou seja, a ausência do sentimento. A ausência do sentimento bom vai para coisas ruins, aí leva a depressão, crise de pânico, doenças, etc. Aí ela vai, durante as sessões, vai lembrando de quem realmente é e vai sentindo. E aproveitando, então, o gancho do resuminho que eu dei sobre a ayahuasca, eu quero que o Clever comece aqui se apresentando para a gente e contando como foi, como que conheceu a ayahuasca, como que chegou neste mundo. Boa noite, pessoal. Então, como o Regis disse, eu sou o Clever, sou aqui do Paraguai, a cidade é Catuetê, estamos bem pertinho da fronteira com o Brasil, com 2 estados, o Paraná e o Mato Grosso do Sul, para que o pessoal possa se localizar um pouquinho aí. A gente tem muito contato com os brasileiros. Eu sou filha de brasileiros, mas com a nacionalidade paraguaia, me oriento e me sinto paraguaio morando aqui, não sei morar em outro lugar, eu também não tive a experiência, mas me sinto em casa aqui e amo fazer o que faço aqui. E para mim, tem uns 3 anos que eu tive o primeiro contato com a medicina, com a ayahuasca, e como o Regis disse, foi algo do sentir. Eu não sabia nem pronunciar o nome, eu não sabia nem o que ia tomar, né? Eu só sabia que era um chá. Mas sentia dentro de mim que era algo que ia trabalhar eu comigo mesmo. Então foi algo assim bacana, muito louco, na verdade, para o momento, porque não tinha conhecimento nenhum sobre a ayahuasca, sobre as outras medicinas da floresta, como rapé, sananga e por aí vai. Mas foi algo assim que tive a conexão desde a primeira vez
Para mim, eu falo que a medicina foi algo maravilhoso, foi algo incrível comigo, porque eu tive uma viagem encantadora desde a criação do mundo. Eu pude sentir tudo isso, tive muitas visões, muitas mirações e tive muita compreensão nessa primeira viagem, nessa primeira experiência. E foi um divisor de águas na minha vida. Eu senti que realmente aquilo era para mim, era o que eu estava buscando. Por isso que eu senti no momento, quando me fizeram um convite, que era para mim aquilo. E desde o então, não deixei de consagrar, já tem uns 3 anos que venho consagrando a medicina, e no decorrer disso, percebi que tem uma grande habilidade para poder trabalhar, para poder ajudar outras pessoas quando estou nessa frequência da ayahuasca. E foi o que me levou a começar um trabalho ajudando outras pessoas, né, dentro de um campo. Uma outra pessoa me convidou para poder ajudar em um espaço. E a gente fazia no começo, bom, até hoje, na verdade, faz uma pegada mais ou menos igual, praticamente no meio da floresta mesmo. Então a conexão com a natureza, com o Gaia é incrível, com as árvores, com tudo que está ali ao redor. E é algo encantador. Realmente não deixei mais. E passado uns 2 anos de alguma coisinha, não sei a data, dizer a data exata, foi aonde que apareceu, né, me veio, senti o chamado, tive as mirações, e como que me chamando para me aprofundar muito mais nisso. Aí foi onde que apareceu a formação, e aonde que eu mergulhei realmente de cabeça, e me tornei um xamã com muito orgulho, e proteger, cuidar, zelar da medicina, para mim é uma honra muito grande, é uma responsabilidade também muito grande, porque eu falo, quando a gente está ali trabalhando com a medicina, então as pessoas que estão ali, elas estão muito sensíveis, elas estão entregando para a gente estar aberto aquele campo das suas dores, de tudo que ela traz dentro dela, e ela como que se abre a tudo aquilo, e a gente tem o acesso àquilo ali também. Então, a responsabilidade como xamã, você trabalhando ali naquele campo, é incrível, porque você tem a oportunidade de se curar e também curar as outras pessoas que estão ali, ajudar elas no processo delas para que elas possam realmente fazer um divisor de águas na vida delas. E para mim, desde o então, senti, tinha feito muito, para que as pessoas entendam, tinham feito vários cursos para poder, e formações para poder descobrir o meu dom, a minha habilidade, e estava tudo muito confuso. E a partir do momento que tive esse contato com a medicina, eu entendi que a minha alma veio ao mundo para poder fazer isso, para poder usar dessa ferramenta, levar essa ferramenta até outras pessoas para que elas também possam viver e poder passar a gente fala em espanhol desfrutar, né, gozar de la vida, assim a gente fala em espanhol, e realmente não ter nenhuma trava, nenhuma amarra. E realmente foi o que aconteceu na minha vida, e é o que eu tenho vendo nos trabalhos que a gente vem fazendo desde junho, né, que foi a nossa formação, finalizamos em junho, e desde o então está sendo assim uma experiência incrível. A gente teve semana passada a nossa última cerimônia deste ano, de 2023, e foi realmente algo espetacular. As curas que aconteceram naquela noite é algo que dinheiro nenhum pode pagar. Você vê a pessoa chegar até o campo de uma forma e sair dali de outra forma. Você vê que a pessoa girou a chave, que ela conseguiu compreender muitas coisas da vida dela. E para mim, particularmente, não tem dinheiro que paga isso, Regis. Não tem. E às vezes vem alguma pessoa vem com uma lista de problemas, né? Faz uma única sessão, se cura de vários em uma única sessão e não volta. E a gente tem que entender que está tudo certo. É o que ela queria, é o que ela precisava, ela teve o que precisava, né? O intuito da ayahuasca mesmo. A ayahuasca é uma consciência, não é fazer um chá de hortelã e achar que está bebendo água com uma folhinha ali, né? O intuito da consciência ayahuasca
é que você expanda a consciência, que você desperte nesse expandir, você vai se livrando de cascas e cascas e problemas, vai se curando, né? Até ter cada vez um nível de despertar maior, né? Então, em escadas a gente vai despertando. Mas não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. A pessoa que faz uma vez no ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, o que importa é a pessoa realmente sentir, porque a ayahuasca, ela te direciona, né? Muitas vezes a pessoa está procurando uma direção espiritual ou uma direção no campo afetivo, parece que nunca vai para frente, nunca se envolve com quem deveria, né? Na verdade, está se envolvendo com quem a sua energia está querendo. Aí vai, ajusta, procura o que tem que ajustar e as coisas passam a fluir. Então, todos os campos são a mesma coisa, né? Nós não somos matéria, nós somos matéria também. Então, somos energia e matéria, tem que lembrar da energia. E a ayahuasca trabalha muito isso. E tem algo que você se libertou, assim, que você queira compartilhar, ou algo que te marcou? Olha, de traumas, muita coisa já na bagagem aí, já joguei fora. E algo legal que nem você falou, que vai tirando essas cascas, e em vários momentos eu já compartilhei isso com as pessoas. Nós somos como uma cebola. E a gente vai tirar uma casca e a gente vê que tem outra e tem outra. E à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai se curando, libertando muitas coisas do passado, a gente entende que precisa muitas vezes mergulhar mais profundo. Eu, por exemplo, algo que mudou muito na minha vida, eu não me sentia merecedor de estar em alguns postos de trabalho, fazer algumas coisas, eu sempre achava e eu precisava sempre me sentir validado. Então, eu sempre queria dar o melhor de mim, mostrar aquilo para as pessoas, e isso estava relacionado lá atrás com o meu pai, que eu sempre fazia isso, eu queria ser visto pelo meu pai. Então, eu tinha muitos bloqueios com isso, e eu não entendia do porquê, cada vez que se apresentava uma situação, se apresentava uma oportunidade de trabalho, por exemplo, muito boa, eu sempre pensava em outras pessoas, mas eu nunca achava que era para mim. Então, sempre eu estava encaixando outras pessoas naquelas vagas, lembrava, isso aqui é para o fulano, isso aqui é para Maria, é para o João, mas nunca que era para mim. A partir do momento que eu compreendi que eu não precisava mais ter aquela validação do meu pai, que hoje eu poderia, eu adulto, Clever adulto, eu mesmo me valido, eu mesmo posso responder por mim, já aquela criança que ficou ferida lá atrás, já perdeu força. Então, hoje, eu consigo me lançar para a vida de uma forma totalmente diferente. Fazer, até mesmo hoje, talvez, quando você me fez o convite, vamos fazer isso, Clever, eu ia falar assim, nossa, não, é melhor, espera a Fabiana, né, espera o fulano, né, a Lê, outras pessoas que estavam na formação com a gente, e eu não teria dado esse passo. E foi uma das coisas que o rapé, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né, foi o rapé que me trouxe muito forte. É agora, é o momento, então é o momento também de você se mostrar, de você colocar a cara e mostrar o que em essência você é. Você é medicina, você é cura, então é hora de mostrar a cara, de não precisar mais ser validado e você responder por você e fazer as coisas acontecerem. Mas foi algo que realmente marcou muito a minha vida, foi essa questão com o meu pai. Foi algo, um divisor de águas. Mas tem 1 milhão de coisas que até hoje eu venho identificando, a cada vez que eu consagro, eu venho identificando que eu preciso abrir aquela porta daquele quartinho que ainda está ali. E eu acredito, Regis, que isso, até o último suspiro da minha vida, vai ter coisas portinhas que eu vou ter que estar abrindo e vou ter que estar olhando. E as situações, elas vão mudando e vai se apresentando coisas novas e da qual eu preciso ir trabalhando. E eu acredito que toda pessoa é assim. Você vai se libertando de algumas coisas, o que a medicina traz para a gente, que é a prioridade, que é o que está nos amarrando, impedindo que a vida da gente flua. Então, quando isso vai se libertando, vai abrindo. É como
a gente fala entrelaçado, né? Algo que está emaranhado. Então é como encontrar o fio correto e você começa a puxar e começa a desenrolar tudo aquilo. E a tua vida começa a fluir e as coisas começam a acontecer de uma forma até maluca. Porque você muitas vezes almeja alguma coisa e você fala, nossa, eu estou pensando em tal coisa, e começa a vibrar aquilo. E de repente as situações já se apresentam. Aí é quando a gente entende que realmente a gente é energia, o campo no qual a gente está, o universo, toda energia, a gente começa a vibrar aquilo e aquelas situações começam a aparecer na nossa vida. E daí a gente fala assim, caramba, mas eu pensei isso tem poucos dias e agora já está acontecendo. Ou tem movimentos que precisa libertar de alguma coisa, tá tudo emaranhado e você não sabe por onde começar a solucionar aquele problema, e de repente você tem a solução e você puxa e você fala, caramba, mas era tão simples, agora está tão simples. Mas é justamente, eu vejo dessa forma, o quanto a gente vai se abrindo, expandindo a nossa consciência, aquele problema que era grande lá atrás para aquele menino, hoje para o adulto já não é. Então, o adulto já veja de uma forma diferente. Então, eu acredito que é por aí o caminho, não tem escapatória. Toda pessoa que busca a expansão de consciência, assim como você falou, tem várias ferramentas. Já seja numa meditação profunda, com ayahuasca, com rapé, ou outras medicinas, independente qual seja, mas é você se permitir, é você sentir, se estudar, ver o que está faltando na sua vida e ir buscando essas coisas a cada dia. É literalmente se permitir identificar e colocar em prática, né? Porque todos nós temos muito a melhorar num grau infinito. Então é isso mesmo, melhorou algo, aí você já começa a olhar as coisas de forma diferente, agora tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, e vai melhorando, né? Ninguém aqui é perfeito e não vai chegar à perfeição, mas a gente vai de degrau em degrau. E com a ayahuasca, para mim, das medicinas que eu conheço, é a mais poderosa. Eu já vi e aconteceu muito comigo também, coisas que você está 20 anos tentando e em 2 dias consegue, depois que conheceu a medicina, né? Então, quantas pessoas chegam com algum problema que está se arrastando há décadas e décadas, e só depois da ayahuasca consegue realmente. Tinha um nozinho, né? Tinha um novelo lá e puxou e o negócio andou. É o que a Aline disse, às vezes no mesmo dia, né? Isso Realmente, é assustador como as coisas começam a acontecer, né? E essa questão do se permitir, a gente está aberto realmente. E algo importante que eu gostaria de colocar, a ayahuasca, ela é uma ferramenta, né, que nos traz essa compreensão, que nos faz ter um direcionamento, mas não é ela que faz as coisas acontecerem. Aí vai da nossa responsabilidade, a gente ir lá, consagrou a medicina, voltar, e eu falo sempre para as pessoas, a consagração vocês fizeram essa noite, mas realmente é daqui para frente que vai começar as coisas a acontecerem. Vocês tiveram o entendimento, a compreensão do que precisam, o fiozinho correto que precisa ser puxado, e é vocês que vão fazer as coisas acontecerem. Porque tem pessoas também que vêm consagrar e elas vêm com aquela ideia feita. A medicina vai fazer tudo. A medicina não faz tudo, somos nós quem fazemos. Nós temos o direcionamento, a força, a coragem e o entendimento para poder fazer essas coisas acontecerem. De uma forma tranquila, de uma forma leve. Mas quem faz as coisas acontecerem sempre somos nós. perfeito. Responsabilidade é nossa. Por isso que não existe, eu vou levar fulano, que fulano tem que mudar. Ninguém vai mudar fulano. Ele pode ir lá, pode consagrar, mas cabe a ele verificar o que ele tem que melhorar e ele que vai melhorar. Né? Então, é de cada um. Conte pra gente o que é o rapé. Qual é essa medicina? Ai, o rapé, eu tenho uma experiência bastante interessante com o rapé, né? Porque eu já vinha consagrando a medicina, e algo importante também que eu quero trazer antes disso, que muitas vezes a gente está consagrando um tipo de medicina e a gente tem, eu falo por mim, eu tinha preconceito com relação ao rapé.
Porque quando eu vi a primeira vez duas amigas nossas fazendo rapé, eu falei, caramba, o que que é isso? Essas meninas tão loucas, cara, soprando esse negócio no nariz, não é legal, o que que as pessoas devem estar pensando? Mas era um monte de crença limitante que eu mesmo tinha. E fui trabalhando isso. E aconteceu uma cerimônia com os Rune Queen, eles estavam aqui na região, eles estavam, na verdade, no Brasil, aqui pertinho, e eu falei, olha, eu quero hoje fazer a gente fala o combo, o pacote completo, né? Quero hoje ayahuasca, quero rapé e quero sananga. E foi o pajé fez, eu estava num espiral muito louco e na cerimônia, no formato que ele trazia, no meio da cerimônia a gente faz o rapé. Então eu estava naquela espiral, momento do rapé, vamos fazer o rapé. E me explicaram, e eu não tinha compreendido muito bem a questão física, né? Como é que ia ser aquilo ali, aquela reação, né? A incomodação um pouquinho nas narinas, eu nunca tinha colocado nada, até o sorinho muitas vezes era difícil de colocar, me incomodava bastante. E quando o pajé deu aquele sopro caprichado mesmo, né? De pajé, tipo, agora a cura vai acontecer. E ele fez, foi uma narina, e eu respirei profundo, e vamos à segunda, pá, a segunda. Realmente, fisicamente, foi bastante sofrido, tive muita limpeza, porém me tirou daquela espiral na qual eu estava, eu tive o entendimento do que era, mas eu fiquei com medo. Confesso para todo mundo, eu fiquei com medo, e passou-se, eu acho que uns 6 meses, até eu ter uma experiência de novo com o rapé. Eu vi as pessoas fazendo, e eu ficava, meu Deus, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais. Não vou fazer. Aquilo lá foi o suficiente. Mas eu nunca tinha feito o rapé fora da força da ayahuasca. Eu estava naquele momento na força da ayahuasca, que é totalmente distinto. Para quem já fez, sabe muito bem disso, que é totalmente diferente. Pode tanto te aterrar, como pode te levar. E comigo faz essa questão, eles falaram assim, vamos te aterrar. Comigo foi o contrário. Eu sentei, foi lá na pontinha do foguete, junto com o foguete, e eu estava ali na frente. Passagem perdida, né? Foi uma loucura aquilo, mas depois eu vivi uma segunda experiência, e eu já tinha um amigo meu que estava fazendo muitos estudos com o rapé, e ele sempre me falava, eu não sei se ele está aqui, o Marcos, dá um oizinho aí se ele estiver por aí, acredito que deve estar, e foi na casa dele, no aniversário dele, onde eu tive uma experiência maravilhosa com o rapé, tive muitas mirações e foi algo incrível. E a partir dali foi aonde que eu deixei o medo realmente para trás e eu passei a estudar o rapé de uma forma diferente e senti o rapé de uma forma diferente. Eu compreendi que as coisas que aconteciam na ayahuasca, o rapé começou a me trazer como se fosse um lembrete. Clever, tem tal pendência ainda, você precisa fazer. Tem tal coisa que precisa fazer. E começou a me trazer esse direcionamento. Aí foi aonde que eu tive a compreensão que o rapé estava me auxiliando nisso dali. Então eu passei a consagrar o rapé de uma forma totalmente diferente e como que deu continuidade no meu processo com a ayahuasca. E desde o então não deixei mais. Perfeito. Explicando um pouco para quem nunca viu o rapé ou não sabe o que é, eu tinha muito preconceito, até porque eu via um pó e alguém soprando o pó no nariz, né? Amor, o tepito aí, a Aline vai pegar o tepito a gente mostrar. E aí eu ficava olhando, né? Mas o que é isso, né? Que coisa esquisita. Primeiro, o rapé é a mistura de 2 plantas, o tabaco e uma segunda planta. Aí você faz várias misturas diferentes, né? O rapé de Murici e por aí vai. Então tem vários nomes de rapés por conta disso, que é a planta junto com o tabaco. Então o tabaco em cinzas, né? E você não vai inalar. Tem o tepi, que a Aline foi buscar, chegou aqui, e tem o curipe. Então, isso aqui é o curipe. Isso é para quem vai se auto-aplicar. Então, aqui eu sopraria e aqui o pozinho vai no meu nariz, né? Então, oi? Perde um pouquinho pra gente. Tá. Estão vendo? Dá um joinha aí se estiver vendo. Então, aqui eu encaixaria aqui e só.
Então eu coloco o pozinho aqui, tinha um pouquinho aqui. Eu ia falar para você. Ela me sacaneou aqui. Então eu coloco aqui e sopro, né? E quando vou aplicar em alguém, aí tem o TEPI. Então eu vou, essa pontinha vai na narina da pessoa, vou soprar. Tinha um pouquinho aqui, eu vi isso aí. O pozinho vai subir, ele vai subir aqui na narina, e a pessoa não vai respirar pelo nariz, porque você não pode inalar, né? É realmente um pozinho, ele vai ficar ali. A pessoa vai respirar pela boca, porque vai soprar na primeira narina, depois na segunda. Esse aqui é um exemplo do rapé. Aqui, eu acho que ficou melhor aqui, né? Então, um pozinho. Ele vai te levar para a força do rapé, que não é igual à força da ayahuasca. Senão vai ficar... Bom, eu já fiquei 4h30 na força do rapé, e acontece, se eu fizer rapé, acontece. Mas geralmente é 10, 15 minutos. Né? E, então é uma força diferente. Vou pedir aí para o Clever falar um pouco sobre a força do rapé. E a limpeza também é diferente, né, Clever? Pode aproveitar e falar da limpeza. Quem tiver dúvida, coloque aí no chat, a Aline está aqui anotando, já já a gente responde. O rapé, para mim, Regis, a força dele é algo totalmente distinto, assim como você falou da ayahuasca. Né? É sentir realmente o teu corpo, sentir o efeito da medicina no teu corpo. E essa força, ela vem muito rápida, né? É o que as pessoas, elas se surpreendem com o rapé. Porque a medicina da ayahuasca, a força vem devagarzinho, né? Ela vem sorrateira. Já do rapé, você fez uma narina, se você demorar um pouquinho para fazer a segunda, você já está na força praticamente, né? Então, a importância de fazer as duas narinas rápido, então tem essa ativação rapidinho, então ela tem essa abertura já da glândula pineal rapidinho ali. Você já tem essa conexão. E eu falo que o rapé é como abrir uma porta. Então você abre essa porta rapidinho e de repente você está ali, com a força do rapé. A força do rapé eu vejo pelos estudos, pelas rodas de rapé que a gente faz, cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu, por exemplo, na força do rapé, eu sinto cada célula do meu corpo. Eu posso sentir desde a pontinha do dedo do meu pé até o fio de cabelo, eu consigo sentir. Então, se eu me concentro, se eu fico ali naquele estado meditativo, profundo, só sentindo o rapé, é como que eu vou escaneando o meu próprio corpo e eu vou sentindo a força recorrendo. Então, me vem muitas vezes muito entendimento da região, do chakra que está trabalhando e aonde que realmente vem aquela força e travou ali. Opa, é o cardíaco. Né? O que o Clever precisa trabalhar de amorosidade, né, nessa questão. Como pode ser também a laringe, né, ou o plexo solar, mas essa força, para mim, eu sinto ela como se fosse uma vibração no meu corpo. Muitas vezes, dependendo do tipo do rapé, realmente tenho tremores no corpo. Como que ele vai mudando todo o meu campo áurico, vai equilibrando tudo. Então, eu sinto esse equilíbrio no meu corpo, como que vem alinhando tudo isso. E depois é importante a gente falar dos 7 chakras, dos 7 sopros, que é muito bacana. Não sei se vocês fazem por aí, nós fazemos, aonde que realmente começa desde do chakra base até o coronário, o plexo solar, e você vai trabalhando chakra por chakra e vai alinhando. E a limpeza, nem sempre para mim, ela acontece, né? Muitas vezes, o vômito, por exemplo, para mim é muito difícil eu ter o vômito, a limpeza do vômito no rapé. Mas é muito comum eu chorar. Eu chorar, bocejar, tremer, o tremor, por exemplo, como eu falei, desse alinhamento, a limpeza do meu campo áurico, ela acontece dessa forma. Então, cada vez de acordo com como o Clever tá, se o Clever tá muito nervoso, o rapé reage de uma forma diferente. Se o Clever tá mais tranquilo, é uma forma mais serena. Então, como que vem assim, opa, você tá muito nervoso, eu vou te acalmar. Então, a força, ela vem legal. Ela vem e realmente faz o seu corpo
fica todo mole, muitas vezes eu tenho moleza e não consigo levantar, demoro para levantar, tenho uma leve tontura, né? Pode acontecer isso, então eu trato de deitar ou me encostar um pouquinho e realmente sentir e começar a puxar. O que que isso tá, aonde está trabalhando? O que que está precisando ser curado no Clever e tá, eu tô nesse estado, tô mole, tô aqui, né, esvaído, sem energia. O que está acontecendo? E muitas vezes também vai pela força do rapé, né? A quantidade de tabaco que tem, mas já aconteceu comigo de eu fazer, por exemplo, a Purinan, que é sem tabaco, e ter esse mesmo efeito. Então, para mim, eu tive a compreensão que vai muito do nosso estado de espírito, como a gente está no momento que a gente toma o rapé. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu, mas agora você vai responder outra que você ainda não causou. Vamos lá. Vai explicar os 7 sopros. 7 sopros, vamos lá. Nós aqui, nem sei dizer para você de onde surgiu, mas eu acredito que foi com o Marcos, um dos irmãos que trouxe para a gente, ou foi o Peyton, alguma coisa assim. Para poder, como você mostrou o Curipê, né, o auto-aplicador, para a pessoa começar a se auto-aplicar, nós recomendamos aqui a pessoa fazer os 3 sopros. Aonde ela tem uma conexão profunda com o rapé, é como que o rapé te abre a sua percepção de uma forma diferente. Você começa a ver o rapé de uma forma diferente e começa a usar o rapé também de uma forma totalmente consciente. Então, eu com a minha energia me auto-aplicando. Fazendo esses 3 sopros, é como que eu estou hábito, como que um ritual de iniciação, onde eu estou hábito para me poder me auto-aplicar. Eu já me sinto seguro. Como é feito esse sopro? Uma narina, depois outra, depois a próxima? Isso. É feito as 2 narinas, né? Primeiro, um primeiro sopro, a pessoa dá o tempo, tem o tempo dela, ela sente o momento que ela fez toda a limpeza, ela já se sente preparada. É como que o rapé, esse espírito vivo do rapé, vem e te diz, Clever, você está pronto para o segundo. Então você fez um primeiro sopro, você se aproxima do xamã novamente, faz um segundo sopro, você se levanta, vai lá para o teu lugar, vive todo esse momento novamente. Quando você processou tudo aquilo, vem o terceiro sopro. E nos 7 sopros é quando a gente trabalha, faz essa iniciação para eu, Clever, começar a aplicar o rapé, passar o rapé a outras pessoas. Então, é como que eu faço uma elevação de consciência muito mais alta, uma conexão muito mais profunda com o rapé, um estudo mais profundo, e eu tenho esse alinhamento dos meus chakras. E é incrível, Regis, porque nos 7 sopros, ele começa trabalhando o nosso chakra base. E vai subindo chakra por chakra. E é incrível, porque comigo foi assim, chakra base perfeito, chakra sexual me deu um baile. Aí depois, me esqueci o nome de um chakra agora, a região do estômago, as nossas emoções. Isto. Foi tranquilo. Quando veio para o cardíaco também, eu tenho problema em muitas vezes na hora mesmo falar as coisas para as pessoas. Será que eu falo? Será que eu não falo? E eu engolia muita coisa. Então a garganta sempre foi um problema para mim. Virava e mexia, o Clever estava com problema de garganta, médico e tal. A partir do momento que eu comecei a trabalhar mais isso, através do rapé mesmo, foi algo que foi libertando, me libertando disso. Chegou na garganta, para mim foi um baile novamente. E superei, fiz, e o último sopro, Regis, a gente recebe ele de pé. Então eu já estou com força, eu sei realmente o que eu quero, eu estou aqui, estou pronto para fazer essa conexão realmente com o divino. Então a minha centelha divina está aqui gritando, vamos lá, estou pronto, e é onde que acontece o último sopro. Aqui, eu não sei te dizer agora exatamente, cada rapé trabalha um chakra diferente. Então é escolhido cada rapé para ir trabalhando. O último, geralmente, se usa rosas, tá? E rosas tem uma abertura assim, da glândula pineal incrível. Eu só de pensar assim, parece que já veio o cheiro aqui
E o gosto na boca. Cada chakra vai utilizar aquele rapé específico e o xamã que vai te aplicar ou você que vai se auto-aplicar os 7 sopros? Não, o xamã. É o Xamã. xamã. Isso, geralmente você escolhe. Se, vamos dizer que tem 10 pessoas fazendo, né, esse ritual, vamos assim por dizer, essa iniciação, então cada pessoa escolhe um dos xamãs que está ali para poder receber desde o primeiro até o último sopro. Uhum. Tá? Aí o último sopro, eu me aproximo novamente do xamã e falo para ele que estou pronto, ele faz e eu vivo todo o processo de pé. E é incrível porque você, muitas vezes lá atrás, no terceiro, você ficou sem forças e de repente você recupera todas as suas forças e no último você consegue fazer todo o processo em pé. E a expansão de consciência naquele momento, cara, olha, só vivendo. Eu falo assim que cada pessoa tem que viver essa experiência porque é maravilhosa. Já estão te chamando aqui para Ourinhos para fazer. Vamos lá, vamos lá. Fazendo fila já, falando aqui no grupo. Será um prazer. E esse dos 7 sopros, ok, para os chakras. Aquele anterior que você falou de 3 sopros é se auto-aplicando mesmo para conhecer a medicina, né? Isso, isso. Porque tem pessoas aqui, ela não teve nunca um contato com a medicina do rapé. Tem muitas pessoas que elas não começam pela ayahuasca, elas começam pelo rapé, nas rodas de rapé. Então, sempre um xamã vai aplicar na pessoa, né? Não é ela que se auto-aplica. Até o então, a pessoa não tem medicina geralmente em casa, ela não tem o curipê em casa. Então, ela faz, depois a gente orienta a pessoa a fazer essa iniciação. Feita essa iniciação, ela já tem uma experiência com a medicina, né, já tem aí uma bagagem, então ela consegue administrar sozinha essa força do rapé. Porque tem pessoas que, logo no começo, ela não consegue administrar a força do rapé, né? E tem pessoas com hipersensibilidade. E aí vai da quantidade do rapé também. Porque, dependendo, vai ficar horas e horas e horas na força. São poucas pessoas, mas aqui em Ourinhos tem algumas. Por aqui também tem. Até por isso a gente tem o Apurinã sempre junto, porque tem pessoas que têm muita sensibilidade ao tabaco, ou não pode usar o tabaco, na verdade, né? Então a gente acaba usando o Apurinã, que é somente ervas. Bacana. No relato que o Clever deu da forma que ele conheceu o rapé, acontece muito, né? Você está lá numa sessão de ayahuasca que vai ter o rapé lá no meio, mas dependendo de como você está na força, vai ser um chacoalhão muito forte, né? Eu, pelo menos a minha visão, né? Eu recomendo que a pessoa conheça fora da sessão da ayahuasca, para realmente conhecer a força do rapé. Eu conheci fora, mas de uma forma bem ruim. O amigo meu que tinha começado com rapé e tal, eu não queria, tinha preconceito, mas depois falei, não, vou ver como é. Me apliquei, eu fiz errado. Eu soprei o primeiro, dei na hora do segundo, eu soprei também, mas puxei sem querer para a garganta. Dei uma respirada pelo nariz, já entrou aonde não devia. Comecei aquele processo, não sabia que eu tinha sensibilidade, então foi horas. Horas de um processo bem ruim, né? Então, fazer mais com calma e conhecer fora da força da ayahuasca são 2 coisas que eu recomendo para aí você ver se você tem sensibilidade ou se tem resistência. Tem pessoas que têm muita resistência, né? Aí vai mudar a quantidade do rapé e o sopro. O que você pode nos falar sobre tipos de sopro? Olha, eu sou muito do sentir. Até mesmo hoje em dia, tem os meus colegas, né, falam sobre um que é muito conhecido, que é o Boto, né, que comigo sempre me leva profundo, né, é onde começa a soprar e no final daquelas 2, 3 sopradinhas mais forte, né? Então, eu deixo sempre fluir. Eu tento puxar da alma, porque eu entendo que quando eu vou aplicar o rapé, passar o rapé a uma pessoa, eu estou sendo canal de algo maior do que eu. Então, a pessoa ali está aberta, ela abriu o campo dela, então eu trato de sempre ser o canal.
Então eu trato de sentir a intensidade do sopro, a força do sopro, de como vai ser. Mas esse do boto eu acho legal, eu acho bacana. O pessoal aí deve ter um monte, os meus colegas têm um monte de sopros que eles fazem. Mas para mim o mais difícil é aquele longo, eu falo, parece uma serpente mesmo, que começa e vai, e você está aqui, você já está, meu Deus, na força. Como? Isso para receber. Isso, para receber. Falando um pouquinho de sopro, é a forma que a gente vai fazer o sopro na pessoa, né? Então, na aplicação do rapé, você tem a quantidade do rapé, que vai influenciar no tanto da força do rapé que vai vir, e o sopro forte, o sopro mais longo, o sopro mais curto. Aí a gente, um dia, fala com mais calma sobre os sopros também. Já deu quase 1 hora já, hein, Kleber? Eu falei. Nossa, o bate-papo tá bacana. Realmente falar sobre as medicinas é assunto para muitas horas, porque muitas experiências é muito particular de cada um. O que eu gostaria também de trazer, Regis, é justamente sobre isso, porque muitas vezes a gente se baseia na experiência de outra pessoa. As pessoas que estão aqui estão ouvindo a minha experiência e a sua experiência. Mas a experiência de cada um é diferente. Eu falo que é a mesma coisa de você provar uma fruta, um doce, alguma coisa assim. As pessoas falam, é ruim. E você vai, você prova e para o teu paladar é agradável. Então, é vivendo a experiência, já seja com o rapé, com a sananga ou com a ayahuasca, é uma experiência única, é particular, é você com você mesmo. Então, é vivendo a experiência que eu posso, com firmeza, com clareza, dizer, é para mim, não é para mim. Eu me senti bem, não me senti bem. E vai muito disso. Como eu me preparo para receber, para poder viver essa experiência? É preciso, sim, ter conhecimento, é preciso a gente se aprofundar e saber o que a gente está recebendo e de quem a gente está recebendo. Né? No rapé, nós temos isso, como eu falei, da troca de energia, da sopro ali, secanal, nós temos a troca de energia. Muitas vezes, num sopro de rapé, eu vou passar o rapé em uma outra pessoa e eu me conecto com o campo dela. Eu consigo sentir muitas coisas do que ela está sentindo. Se ela está aflita, se ela está com medo, se ela está insegura. Então, é muito disso. Por isso é importante a gente sempre escolher uma pessoa que realmente a gente sabe que trata sempre de cuidar desse equilíbrio, de se cuidar, que está sempre se cuidando, né? Zelando de si mesmo. Porque ali é uma troca de energia como qualquer outra e com mais intensidade, na verdade, ali, né? Porque o campo das duas pessoas está aberto. Perfeito. Como qualquer medicina, é sagrado e tem que ter um cuidado, né? Tanto, igual o Hector colocou ali no chat, sobre de quem vai receber, né? Quanto no local também, como fazer, né? A ayahuasca, uma coisa é você pegar, vou tomar um pouquinho em casa, você vai ter dor de barriga, alguma coisa, enfim. Outra coisa é você realmente fazer a sessão no lugar apropriado para o que ela existe, né? Ela tem um propósito. E o rapé também, não é? Eu vou pegar aqui, vou pôr no curipe, vou soprar, vou começar a espirrar e pronto. Isso. Você vai fazer a sua sessão de meditação com o rapé, vai se posicionar com vela, incenso, com as músicas, em posição de meditação e vai realmente se concentrar para atingir esse objetivo, né? Que no seu caso ficou bem claro que é um lembrete, né? Você fez aquela consagração com a ayahuasca, um monte de coisa para fazer, mas faz uma, faz outra, está esquecendo algumas coisas, o rapé vem e, opa, você esqueceu tal coisa, faltou fazer isso, ajusta isso, né? E para cada um vai ser de uma forma diferente, alguém pode ter mais limpeza, mas o que importa é entender o processo e se entregar, né? Não fazer por fazer. Nada que você faça por fazer dá resultado, né? Só vai dar resultado se realmente fizer da forma correta para ter os resultados, né? Ter esse objetivo a ser alcançado.
Isso, algo que você falou aí, Regis, é muito importante. Sempre com o rapé, eu vejo dessa forma. Independente do rapé ou ayahuasca, né, a intenção que a gente coloca pelo qual a gente está fazendo aquilo ali, né? Então, na roda de rapé, sempre a gente também estimula as pessoas e orienta a que elas coloquem uma intenção pela qual elas querem trabalhar aquela noite. Porque o rapé vai trazer isso. É como eu falei, abre-se um portal, você faz uma conexão. Então, você tem que estar preparado a hora que você ter essa abertura para poder trabalhar aquilo que você está trazendo para aquele momento. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim. A gente vai abrir para perguntas. A Aline me passou algumas que eu já fiz. Se tiver mais alguma, podem colocar no chat que a gente vai responder. O rapé, para mim, eu tenho a sensibilidade, né? Então eu penso antes de fazer. Eu tenho um material, Né? Antes de fazer. eu tenho um material que para mim, Regis, ajudou muito. Depois eu posso disponibilizar lá no grupo o link para poder baixar. É Matheus Becker, e não lembro o outro sobrenome dele, um rapaz aí, eu acho que é de São Paulo, dessa região, e ele fez um estudo, é baseado nas experiências dele. E para mim me ajudou muito, principalmente quando eu estive me preparando para poder fazer os 7 sopros. A orientação, a alimentação, que é importante também cuidar. Quando a gente vai fazer, já seja os 3 sopros ou os 7 sopros. E aqui também muitas pessoas colocam a intenção e fazem os 21 dias, que é algo também diferente. Os 21 dias com a medicina do rapé. Então, coloca-se uma intenção. Um exemplo, tem muitas pessoas que precisam tomar um direcionamento na vida e tudo está tudo muito confuso. Né? Não sabe se vai mudar de emprego, se vai mudar de cidade, está tudo muito confuso na vida dela. Então, ela precisa de um direcionamento. E aconteceu já, eu tenho experiências de várias pessoas que colocam a intenção, então fazem esses 21 dias com o rapé. Tem pessoas que é aleatório, né? Tem pessoas que fazem de manhã, meio-dia e à noite, 3 vezes ao dia, como tem pessoas que fazem 2 vezes apenas. Pela manhã em jejum e depois à noite, né? Durante os 21 dias. E tem a clareza realmente do que precisa, do que quer. Muitas vezes, na metade do processo, já tem o entendimento realmente do que quer. Porque vai fazendo essa abertura, né, do campo, vai entendendo, vai trazendo a consciência, vai tendo o entendimento e vai tendo o direcionamento da vida dela. Perfeito. O Diogo colocou aí que está fazendo um de 60 dias para limpeza. Ou desintoxicação, tem muitas pessoas que fazem isso também. Limpeza, desintoxicação do organismo, né? Então faz uma alimentação leve. Nesses 21 dias mesmo, as pessoas não consomem carne. Né, tira-se a carne, a bebida alcoólica, como se fosse consagrar a ayahuasca mesmo. Então, traz toda essa desintoxicação para o organismo. Esse rapaz que eu citei do material, ele fez apenas com batata doce pela manhã, livre de café e qualquer outra coisa que contém cafeína, qualquer outro tipo de estimulante. E de meio-dia e à noite ele tomava caldinho de mandioca, aquela sopinha de mandioca maravilhosa lá, pré-consagração lá no instituto, né? Uhum. Daquele jeito quase sem sal, livre de açúcar. Então trazendo essa desintoxicação mesmo para o organismo. Perfeito. É mais uma medicina que te leva a achar o que tem lá dentro, né? Te leva mais profundo nas cascas que o Kleber falou, vai aprofundando, vai limpando e colocando para fora o que tem que pôr, porque não somos caminhão de lixo. Então, joga o lixo fora, é melhor jogar fora do que ficar aqui dentro, né? Senão só Com vai certeza. piorando a cada vez mais. 1 hora certinho, Kleber. Conseguimos. Opa, passou rápido, hein? Passou voando. Quero agradecer a todos que vieram e a todos que vão assistir ainda no YouTube. A gente vai disponibilizar esse vídeo. Agradecer ao Kleber por ter aceitado o convite e vou te dar as palavras finais, Kleber. Gratidão, Regis, né, a todo o pessoal aí, pela oportunidade. Realmente me senti e me sinto muito lisonjeado, né, por esse convite,
falar sobre a medicina do rapé, como também da medicina da ayahuasca. Hoje eu vivo isso e trabalho com isso. Então, para mim, é muito gratificante sempre poder falar das medicinas, poder ajudar as pessoas a terem mais clareza, né, nesse processo, entender muito do processo de cada uma delas e também afastar o medo, porque muitas vezes o medo nos impede de viver muita coisa. Então, tem uma amiga nossa que fala assim, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E lá no meio você vai ver que tudo valeu a pena, tudo foi válido o processo que viveu quando você chega no fim. Então, gratidão realmente a você, Regis, pelo convite. E a hora que dá, realmente irei a Ourinhos, vamos consagrar a medicina da ayahuasca, do rapé. Vai ser uma honra poder compartilhar com os nossos irmãos daí. E se você olhar no mapa, que eu já olhei, é quase uma linha reta, a sua cidade até aqui, tá? Segue reto. Não é muito longe, né? Não, não é tão longe, não. Realmente. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Clever, e até a próxima. Venham conhecer o Instituto e, quem puder, vão lá até o Paraguai conhecer o Clever. Serão recebidos com muito prazer, com muita amorosidade. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.